se você quer jantar, lamba do chão. Minha mãe zombou, batendo no meu prato. A cobertura de chocolate espirrou pelo piso de madeira polida. O bolo que eu saboreava segundos antes se espalhou em manchas marrons sobre as tábuas brilhantes. O doce perfume encheu o ar de forma sufocante. Os garfos pararam. A conversa morreu. Eu sou Marbel Ashord, 37 anos, filha única de Lorraine Ashord, a mulher que agora se erguia diante de mim, taça de vinho em mãos, alimentando-se de sua própria crueldade. Desde que me lembro, minha mãe transforma reuniões em palcos. Sempre interpretei o papel de bode expiatório, alvo silencioso de sua ironia afiada como facas. Aquela noite deveria ser apenas mais uma celebração dela como anfitriã de um grande jantar. Para mim, foi mais um lembrete de que laços de sangue nem sempre se entrelaçam com amor. O calor subiu em meu peito, mas não deixei que transbordasse como fúria. Endireitei a postura, alisei a lapela do meu casaco com calma deliberada e me levantei da cadeira. O silêncio se adensou enquanto todos os olhares me acompanhavam. Meu irmão Caleb desviou o rosto, os lábios de minha mãe se curvaram em triunfo, convencida de que mais uma vez havia me reduzido a nada. Aproximei-me até sentir o perfume dela, pesado de lírios e poder, e inclinei-me levemente. Fiz minha voz soar apenas o bastante para que ela ouvisse e para que todos percebessem a mudança no ar. Eu sei de tudo. Pela primeira vez, o sorriso dela vacilou. Um lampejo de incerteza cruzou seu rosto. O caule da taça tremeu quase imperceptível em sua mão. Endireitei-me, assenti uma vez e me afastei da mesa. O estalo do bolo sob meu sapato quebrou o silêncio. A história de como cheguei até aquele momento vinha sendo construída há anos, muito antes de o prato cair no chão. O silêncio daquele jantar me acompanhou muito tempo depois de eu sair da casa da minha mãe, carregado no ar úmido da savana enquanto eu dirigia entre carvalhos cobertos de musgo e praças de tijolos vermelhos. A cidade sempre vestiu sua história como um vestido pesado grandioso, ornamentado, sufocante de tantas formas. Minha mãe se encaixava perfeitamente ali. Lorraine Ashord estava viúva havia mais de uma década, mas usava esse papel como uma coroa. Transformava o luto em espetáculo, convertendo a morte do meu pai em mais uma joia da coleção de tragédias que exibia em almoços e reuniões. Nos salões imponentes da casa histórica da família, ela reinava com balcões de mármore reluzindo, pratarias polidas até ofuscarem e retratos de antepassados observando de molduras pesadas, como se aprovassem sua performance. Crescendo, aprendi cedo que amor era medido por aparência. Minha mãe exigia vestidos engomados, sorrisos ensaiados e silêncio sempre que recebia visitas. Se eu esquecesse de dobrar o guardanapo do jeito exato, sua mão se fechava em meu pulso sob a mesa, as unhas afiadas contra minha pele, enquanto sua voz mantinha o mesmo tom gracioso ao me corrigir. Cada crueldade era pequena, quase invisível aos outros, mas se acumulava em mim como pedras no peito. Meu pai havia sido o amortecedor. Seu riso suavizava o ar. Sua presença tornava suportáveis as arestas cortantes dela. Quando ele morreu, algo em nossa casa endureceu para sempre. Permaneci ligada a ela porque partir parecia virar as costas para ele, então comparecia aos jantares e suportava suas farpas. Era minha maneira de honrar sua memória. Caleb, meu irmão mais novo, florescia sob o olhar dela. Era o filho dourado, elogiado por conquistas que muitas vezes não eram só dele. Lembro de um recital em que eu toquei piano e ele apenas virou as páginas para mim. Mesmo assim, depois, os convidados o parabenizaram, e minha mãe sorriu orgulhosa como se ele tivesse sido a estrela. Naquela noite, chorei no meu quarto. Não porque tivesse sido ignorada, mas porque percebi que, ao longo dos anos, nunca se tratara de mim. Caleb aprendeu a imitar o charme dela, o sorriso, os desprezos casuais, e eu permaneci sendo a sombra à mesa, o lembrete que ela jamais conseguiu apagar por completo. Depois daquele jantar, evitei a casa por semanas. Mas obrigações puxam mais forte do que o ressentimento. E numa tarde de domingo, me vi atravessando novamente as portas de carvalho entalhado da casa dos Ashord. O cheiro era o mesmo polidor e sachês de lavanda escondidos nas gavetas, mas o escritório parecia diferente. Era o quarto do meu pai, antes cheio de uma dignidade silenciosa, com estantes de madeira escura repletas de livros de direito, sua poltrona de couro gasta pelas noites de leitura e a escrivaninha onde ele me deixava rabiscar ao lado de suas anotações impecáveis. Entrei em busca de conforto, mas meus olhos logo se prenderam às lacunas.
O expositor de vidro sobre o aparador estava vazio. As abotoaduras de prata com suas iniciais haviam desaparecido. O relógio de bolso que ele carregara todos os dias de sua carreira não estava mais em seu suporte de veludo. Revirei gavetas, conferi caixas, até abri o cofre atrás do retrato. Nada. Meu peito se apertou como se tivesse sido roubada, embora nenhum estranho tivesse invadido. Só a família circulava livremente ali. Dias depois, uma conta chegou ao meu apartamento por engano, encaminhada da propriedade. O nome do meu pai impresso no topo, datada meses após o enterro. As contas de serviços pagos automaticamente, como se ele ainda caminhasse por aqueles corredores. Aquilo me perturbou, como se o fantasma dele estivesse sendo usado para assinar cheques que jamais aprovaria. Meu desconforto se transformou em suspeita quando encontrei a senhora Ocon, a vizinha do outro lado da praça. Ela apoiava-se na bengala, os olhos brilhando de curiosidade, enquanto me contava que vira reuniões acontecendo na propriedade em horários estranhos, homens de terno chegando pela entrada dos fundos, carregando papéis em pastas de couro. Assenti educadamente, mas suas palavras entraram em mim como gelo. Lorraine já havia descartado perguntas sobre finanças antes, alegando que apenas estavam organizando as coisas. Mas os bens de família desaparecidos, as contas que ainda chegavam, os movimentos silenciosos de gente entrando e saindo, cada detalhe se empilhava sobre o anterior. Fiquei na calçada diante da casa, olhando para as janelas fechadas. O que antes eu considerava simples descuido já não parecia inocente. Pela primeira vez, a irritação deu lugar a uma certeza mais sombria, a sensação de que algo estava sendo escondido bem diante dos meus olhos. Sempre disse a mim mesma que ir embora era mais seguro do que enfrentar, que o silêncio era uma espécie de escudo. Mas depois que os objetos sumiram e os vizinhos começaram a sussurrar sobre reuniões noturnas, deixei de confiar no silêncio. Comecei pequeno. Após cada visita à casa da minha mãe, sentava no carro e gravava no celular o que havia notado: fotografias que sumiram, novas obras nas paredes que eu sabia que ela não podia pagar, os nomes de banqueiros que eu nunca tinha ouvido. Logo passei a tirar fotos discretas, espaços vazios nas estantes onde antes ficavam antiguidades, envelopes com brasões de escritórios de advocacia largados abertos sobre a mesa do hall. Quanto mais eu reunia, menos duvidava dos meus instintos. O ponto de virada veio num almoço de sexta-feira. Lorraine insistira em nos encontrarmos na Casa Rosa, uma instituição de savana onde lustres reluziam contra paredes descascadas. Ela gostava do teatro de ser vista ali. Coloquei meu celular sobre a lareira ao lado da mesa, a tela apagada, mas gravando. Ela sorveu o vinho e falou no tom casual que reservava para confidências disfarçadas de vanglória. Precisei realocar alguns dos bens do seu pai, ela disse, balançando o garfo como se falasse de papel de parede. Afinal, eu os conquistei. Décadas de sacrifício me dão o direito de decidir como serão usados. Meu estômago revirou, mas mantive a expressão neutra, mexendo devagar na sopa. O celular captava cada sílaba, o leve tilintar da pulseira quando ela gesticulava, até mesmo o orgulho em sua voz ao se descrever como a verdadeira arquiteta do legado dos Ashord. Então, ela notou meu telefone. Os olhos se estreitaram. Por que ele está aí em cima? Por um segundo sufocante, achei que tudo tinha acabado. Meu pulso martelava tão alto que tinha certeza de que ela podia ouvir. Alcancei o aparelho com calma estudada, deslizando-o para dentro da bolsa. Só estava deixando a mesa livre, respondi, forçando um sorriso. Ela pareceu satisfeita e voltou sua atenção para o cardápio. Pouco depois, pedi licença, as mãos tremendo ao apertar a alça da bolsa. Do lado de fora, sob a sombra de um carvalho, finalmente escutei a gravação. A voz dela derramava-se nos meus ouvidos, arrogante e despreocupada. A vergonha me esmagava o peito por precisar de provas contra minha própria mãe. Mas, por baixo disso, queimava algo mais forte: determinação. Caleb apareceu no meu apartamento 2 noites depois daquele almoço. Com um engradado de cerveja na mão e o mesmo sorriso fácil que sempre o fazia ser perdoado, Caleb se jogou no meu sofá como se morasse ali, esticando as pernas longas e batucando um ritmo na mesa de centro. A mamãe disse que você anda difícil de novo, anunciou, abrindo uma garrafa. Por que você sempre precisa provocá-la? Ela fez tudo por nós. As palavras me atingiram com o peso do déjà vu. Já as tinha ouvido da boca dela, disfarçadas em sermões sobre gratidão.
Agora vinham dele, cruas, como se tivesse decorado o roteiro da nossa mãe. Ela anda mexendo nas coisas, respondi com cuidado, mantendo o tom neutro. Os pertences do papai. Contas que já deviam estar encerradas. Caleb revirou os olhos. Você está fazendo parecer algo sinistro. É só uma transferência temporária. Ela me explicou, está consolidando até que o inventário seja concluído. Ele deu um gole longo na cerveja, sem perceber como eu agarrava com força à beira da almofada. Uma transferência temporária. A frase queimava nos meus ouvidos. Prova. Não de fofoca de vizinha ou de um papel esquecido, mas das próprias palavras de Caleb. Meu coração disparava, mas meu rosto permanecia sereno. Forcei uma risada, perguntei sobre o trabalho, sobre o novo projeto que tinha recebido. Ele se recostou, animado em falar de si mesmo, alheio à tempestade que havia despertado dentro de mim. Observei-o enquanto falava, o arco do sorriso tão parecido com o do nosso pai, a inclinação da cabeça que na infância me fazia sentir segura. Eu queria acreditar que ele não compreendia que apenas repetia o que ouvirá. Leal a uma mãe que nunca lhe permitirá enxergar suas sombras. Mas a cumplicidade nem sempre nasce da maldade. Às vezes vem do conforto da facilidade de acreditar na versão da história que poupa você de escolher um lado. Quando ele saiu, a porta do apartamento se fechou com um clique que soou como um lacre. Fiquei parada no silêncio, a palavra temporária ecoando no meu peito, e percebi que não havia nada de temporário na traição que se desenrolava ao meu redor. As palavras descuidadas de Caleb me deixaram inquieta, andando de um lado para o outro no meu apartamento, como se o movimento pudesse silenciar o barulho na minha mente. Transferência temporária. Eu sabia que era diferente. Ainda assim, precisava de mais do que suspeitas e fragmentos. No trabalho, confiei em Carara, uma colega da área de compliance. Ela tinha um olhar afiado para irregularidades e uma forma discreta de guardar segredos. Certa noite, depois que todos já tinham ido, deslizei uma pilha de contas encaminhadas e impressos sobre a mesa dela. Ela ajustou os óculos e começou a examinar rapidamente. Isso não são apenas pagamentos de rotina. Veja saques em valores redondos, sempre pouco antes dos chamados eventos beneficentes. E este fundo doméstico não está vinculado a nenhuma conta do espólio que eu consiga rastrear. Cruzamos as datas. Cada transferência de fundos coincidia perfeitamente com um dos jantares sociais da minha mãe. As listas de convidados, das quais ela tanto se gabava, de repente ganharam outro significado. Cada encontro financiado por algo que desaparecera das prateleiras do meu pai. Cara se recostou na cadeira, franzindo a testa. Marbel, essas antiguidades, se elas vendeu, deveria haver recibos. Casas de leilão, antiquários, avaliações, a menos que esteja movimentando tudo em silêncio. Naquela noite, comecei a cavar mais fundo. Um comerciante local confirmou a venda de um relógio de bolso dourado com iniciais que correspondiam às do meu pai. Outro descreveu um conjunto de abotoaduras de prata. Ambas as transações datavam de poucas semanas após os itens desaparecerem do escritório. Cada confirmação doía mais fundo do que a anterior. Lembrei-me do meu pai dando corda naquele relógio antes da missa, o tic-tac firme como sua voz quando me lembrava de sempre dizer a verdade, mesmo que custasse meu conforto. Agora, suas lembranças estavam espalhadas, trocadas por jantares que brilhavam apenas na superfície. Comprei um fichário pesado, do tipo usado em processos jurídicos, e comecei a reunir tudo: datas, recibos, fotos dos espaços vazios onde antes repousavam as relíquias. Página por página, a história se escrevia em tinta dura. A dor apertou minha garganta quando deslizei o último documento em um plástico protetor. Mas sob o luto havia algo mais sólido: determinação. O fichário se fechou com um estalo, e pela primeira vez senti o peso mudar de lado. A casa de mármore e prata da minha mãe ainda podia reluzir, mas era eu quem agora segurava o livro-caixa. A sala de jantar cintilava com cristal polido e prataria pesada, como se a própria mesa fosse um lembrete do nome Ashord. Minha mãe ergueu a taça, a voz aveludada com um calor performático. A família, declarou, e em seguida transformou o brinde em punhal. Com um movimento brusco da mão, derrubou meu prato, fazendo o bolo de chocolate e a cobertura deslizarem pelo chão. O ambiente congelou. Caleb riu sem graça, mas o som morreu quando ela acrescentou: se você quer jantar, lamba do chão.
A ferroada da humilhação foi aguda, mas eu já não tremia diante dela. Endireitei a postura, alisei meu casaco e me levantei. Cada detalhe das últimas semanas, as relíquias desaparecidas, os sussurros dos vizinhos, o fichário pesado de provas queimava firme dentro de mim. Dei um passo à frente, o silêncio tão absoluto que pude ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. O sorriso da minha mãe se alargou, esperando mais uma retirada minha. Em vez disso, inclinei-me o suficiente para sentir a borda do perfume dela e sussurrei 3 palavras: eu sei de tudo. A taça vacilou em sua mão. Um tremor cruzou seu rosto, algo cru, quase humano, antes que ela recompusesse a expressão em desdém. Caleb piscou, olhando de um para o outro, a confusão marcada em suas feições. Do que você está falando? Perguntou, a voz um pouco alta demais. Endireitei a postura, deixei o silêncio se alongar e então me voltei para a mesa. Amanhã, disse com firmeza. No meu apartamento. 12:00. Tragam suas perguntas. Eu levarei as respostas. Cadeiras rangeram. Garfos se moveram nervosos. Um dos primos pigarreou dentro do guardanapo. Os lábios de Lorraine se entreabriram como se fosse retrucar, mas nenhuma palavra saiu. O ar ao redor dela parecia mais rarefeito, como se o alicerce da sua encenação tivesse rachado. Peguei minha bolsa, ignorando a mancha de bolo sob meu sapato, e caminhei em direção à porta atrás de mim. A sala encheu-se de murmúrios, a voz de Caleb cortando o ar, hesitante, incerta. Mas eu não parei. Pela primeira vez, eu não estava saindo derrotada. Eu os estava conduzindo para um lugar onde nunca imaginaram que eu os levaria, para fora da sombra dela, para a luz da verdade. Meu apartamento cheirava a café fresco e pão quente. A luz do sol atravessava as cortinas leves, caindo sobre uma mesa posta com pratos simples e canecas desiguais. Não era um salão de banquetes, nem um palco para encenações, apenas um lugar onde as pessoas podiam se sentar perto o suficiente para ouvir a verdade. Caleb chegou primeiro, a gravata frouxa, como se ainda não tivesse decidido se aquilo era sério ou casual. Alguns dos nossos primos vieram em seguida, as vozes baixas, os olhares curiosos passeando pela minha sala modesta. Por fim, Lorraine entrou, envolta em seu blazer sob medida, os lábios cerrados, os olhos percorrendo as bordas lascadas da minha mesa como se fossem uma ofensa à sua presença. Não esperei por cumprimentos. Empurrei o fichário para o centro da mesa e o abri. A primeira página, uma foto do relógio do meu pai listado em um site de antiquário. A seguinte, as abotoaduras vendidas na mesma semana. Vieram os recibos, cada um ligado à data de um dos grandes jantares de Lorraine. Murmúrios se espalharam pela sala. Caleb se inclinou para a frente, a mão firme sobre a mesa. Mãe? Disse ele, a voz tensa. O riso de Lorraine foi agudo, quase metálico. Você acha que seu pai construiu tudo isso para ficar juntando poeira? Ele queria que eu aproveitasse a vida, que representasse esta família com dignidade. Eu fiz o que ele teria querido. Apertei o play no meu celular. A voz dela encheu a sala gravada no almoço, clara e confiante. Tive que realocar alguns dos bens do seu pai. Afinal, eu os conquistei. Décadas de sacrifício me dão o direito de decidir como serão usados. O rosto de Lorraine perdeu a cor. Isso foi tirado de contexto. Caleb balançou a cabeça devagar, os olhos fixos nos papéis. Você me disse que era temporário. Que estava tudo em ordem. Está, sim. Retrucou ela, com a voz afiada. Você acha que esses jantares se pagam sozinhos? Acha que prestígio vem de graça? Mas a sala já havia mudado. Os primos, que antes assentiam a cada palavra dela, agora estavam rígidos, desviando o olhar. Caleb esfregava as têmporas, a leveza habitual apagada, substituída por uma incerteza pesada. Pela primeira vez, eu vi vacilar o filho dourado encarando o desgaste que não conseguia polir. Fechei o fichário com cuidado, o estalo dos anéis soando como um ponto final entre os murmúrios. A verdade estava sobre a mesa agora, exposta entre xícaras de café e migalhas espalhadas, onde nenhum lustre podia distrair do que havia sido perdido e do que ainda podia ser recuperado. Na manhã seguinte ao brunch, entrei em um escritório de advocacia na Bull Street, o fichário apertado contra o peito. A advogada, Sra. Pérez, me ouviu com atenção,
a caneta deslizando pelo bloco amarelo enquanto eu apresentava a cada recibo, foto e transcrição. Ela não vacilou quando ouviu a gravação. Apenas se recostou na cadeira, a voz calma e precisa. Vamos peticionar ao tribunal para congelar as contas contestadas. A partir de agora, nada se move sem supervisão. Naquela noite, o envelope deslizou por baixo da minha porta. A resposta da minha mãe. Não com a letra dela, mas na linguagem do seu advogado. Palavras como difamação e afastamento me encaravam frias. Era uma ameaça, não uma explicação. A mulher que um dia corrigira meus modos à mesa agora me atacava com jargões jurídicos. A tentação de revidar na mesma moeda era forte. Imaginei-me de pé na praça central, distribuindo cópias das palavras dela gravadas, deixando que a cidade que a idolatrava enxergasse a podridão escondida sob o verniz. O pensamento fez minhas mãos tremerem não de medo, mas de desejo por vindicação. Ainda assim, afastei a fantasia. A dignidade tinha que pesar mais do que o espetáculo. Eu não estava ali para humilhá-la. Estava ali para proteger o que meu pai havia deixado para trás e os fragmentos de paz que eu ainda conservava. Caleb apareceu tarde, os ombros curvados sob um peso que nunca havia carregado antes. Ele demorou alguns segundos na porta antes de falar. Eu não sabia da metade, confessou, a voz baixa. Achei que ela estava cuidando de tudo. Me desculpa, Marbel. Estudei seu rosto, buscando vestígios do menino que costumava dividir segredos comigo debaixo dos degraus da varanda. Pela primeira vez em anos, vi-o sem o brilho da aprovação dela. Se você quiser, acrescentou, posso ajudar a rastrear o que sobrou, as relíquias. Talvez consigamos recuperar algumas. A oferta não era redenção, mas era um começo. Meses se passaram antes que eu abrisse meu apartamento para a família novamente. A mesa era pequena, coberta com uma toalha de algodão que eu mesma costurara anos atrás. As bordas estavam gastas, mas limpas. Um caldo fervia no fogão, espalhando pelo ambiente aquele tipo de aroma que faz as pessoas se recostarem nas cadeiras e suspirarem. Satisfeito, Caleb chegou primeiro, trazendo uma cesta de pães ainda quentes da padaria. Seu rosto havia mudado linhas de cansaço marcadas mais fundo, mas a arrogância desaparecera. Atrás dele vieram dois primos que, por anos, haviam permanecido em silêncio ao lado da minha mãe. Agora, mais calados, mais suaves, carregavam garrafas de vinho com sorrisos quase desculpados. Nos apertamos ao redor da mesa, joelhos se tocando, risadas surgindo primeiro em explosões tímidas, depois fluindo com naturalidade à medida que a noite avançava. Não havia taças de cristal, nem discursos ensaiados para aplauso, nem lustres refletindo uma luz enganosa, apenas canecas e pratos simples, resistentes, passando de mão em mão. Lorraine estava ausente. Os tribunais a haviam amarrado com restituições, aconselhamentos, obrigações que ela já não podia afastar com charme. Sua voz não ecoava ali, e, pela primeira vez, eu não sentia dor em sua ausência. O silêncio que ela deixará não era vazio. Era espaço para respirar. Enquanto a conversa crescia ao meu redor, peguei um prato no balcão e o coloquei com cuidado diante de Caleb. O peso dele firmou minhas mãos. Ninguém o derrubou. Ninguém zombou. O prato permaneceu onde deveria, cheio. Olhei ao redor da mesa, para rostos suavizados pela honestidade em vez da performance, e senti a mudança se assentar fundo em mim. O respeito finalmente estava ali. Não exigido, não roubado, apenas servido.